Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos começando mais um programa Orais Sem Cessar, né? Você que nos acompanha, já fica ligadinho aí, comenta, compartilhe. Hoje está conosco, ajudando na apresentação do nosso programa, nosso irmão Ladier e também, como um convidado especial, nosso irmão Wellington. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Que Deus venha abençoar essa live, abençoar a sua vida, né? Estamos aqui mais um dia para que a gente possa compartilhar aqui um tema, falar um pouco da Bíblia, um pouco de Deus, né? Vai ser bênção do céu. Paz do Senhor a todos, uma ótima noite a todos que nos acompanham nessa live. Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje e ter a honra de ser chamado convidado especial pelo nosso pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. E aqui nós iremos abordar um tema aqui que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza. Meus irmãos, o irmão Wellington está meio tímido, parece. Mas logo, logo, durante a transmissão, ele vai se soltando aí, ele vai interagindo juntamente conosco aqui. Meus irmãos, nós estamos no nosso segundo programa do nosso Orais Sem Cessar. Começamos um pouquinho mais tarde, nós estávamos dando alguns ajustes na live aí para poder fazer uma transmissão abençoada para o teu coração. Então você que já está conectado com a gente, compartilhe essa live. Você que está conectado com a gente, curta a nossa live. Você tem a opção de assistir tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Eu recomendo que você entre no YouTube, ali você pode acessar através da sua Smart TV. Comenta lá que o seu comentário vai estar sendo aqui divulgado durante a live, a sua participação. O assunto que nós falaremos hoje na live é a respeito da fé. Talvez você, através da fé, já alcançou algum milagre, já alcançou alguma bênção, seja familiar, seja cura. Então, conforme nós fomos debatendo aqui na live, conversando aqui na live, você nos comentários vai compartilhando alguma experiência que você vivenciou, alguma experiência que você passou, para que a gente possa estar aqui interagindo também com você e você interagindo com a gente. Então, compartilha a live. Você que está no Facebook, compartilha pelo Facebook. Você que está no YouTube, compartilha pelo YouTube. Lembrando que os comentários que a gente vai estar observando são os comentários que estão no YouTube. Então, se você está no Facebook, corre lá no YouTube, comenta lá e tenho por certo que Deus vai trazer bênçãos para a minha e para a tua vida nesta noite. Eu estou muito feliz, meus irmãos, pela segunda noite, pela nossa segunda transmissão. Deus tem feito maravilhas. Foi um sucesso a nossa primeira live do Orais Sem Cessar, né? Superou até as minhas expectativas. E por quê? Nós começamos este ano, em janeiro, com 100 inscritos no nosso canal no YouTube. Então a gente começou a divulgar um pouco mais, fazer uma arte com qualidade, divulgar mais a mídia digital através dos vídeos do YouTube. Nesse mês de janeiro, nós chegamos até o dia 1º de fevereiro com 144 inscritos no nosso canal do YouTube. Isso é porque eu não tive um tempo de observar como é que foi o crescimento da página do Facebook. Mas de ontem para hoje, nós fechamos já, de 144, nós já fechamos para 150 inscritos no nosso canal do YouTube. E tudo isso para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus e os nossos irmãos que nos acompanham, aqueles que gostam de ouvir uma palavra de Deus. Nós temos aqui no nosso canal nossos cultos que são transmitidos. Depois dos cultos, temos a palavra ali que depois é editada, cortada, somente a palavra para aqueles que quiserem saborear, né? Rever de novo a palavra, anotar em casa, fazer seu esboço através das pregações que foram ministradas. E aqueles que não viram, mas que através do canal do YouTube acompanham lá. Eu louvo a Deus por esse crescimento que Deus tem feito. Eu falo que é importante, pastor, a gente tá também nas mídias, nas redes sociais, porque hoje em dia é uma ferramenta importante e a gente tem que usar essa ferramenta para o bem, como a gente viu no estudo ali durante o sábado na nossa igreja sede ali, né? Teve um tempo que a igreja ainda estava resistindo a isso, né? Mas para a gente poder atingir a um público mais jovem ou um público que só está conectado, é através
das páginas sociais, do meio social, em vez de levar algo que não vai agregar a vida da pessoa, ao contrário, né? Aqui a gente leva a palavra de Deus, leva os nossos cultos, pode ser através de uma live, pode ser através de uma palavra, que a pessoa venha até Jesus, venha até a igreja conhecer. Eu acho de tamanha importância esse programa e toda a social da igreja, né? Na verdade, existem pessoas, meus irmãos, que têm comorbidades. São pessoas que muitas das vezes dependem de outras pessoas para poder se locomover até a igreja, se locomover até o santuário. E muitas das vezes elas não conseguem chegar, ou às vezes não conseguem que alguma pessoa traga ela para estar nos cultos, seja na nossa ou seja em outras denominações. Então a transmissão ela ajuda para que essa pessoa com essa comorbidade, uma pessoa que está doente, que não pode se locomover da sua casa, ela não fique sem ouvir a palavra, não fique sem participar do culto. E através das transmissões, essas pessoas são alcançadas, essas pessoas conseguem ouvir a palavra de Deus, conseguem participar através dos louvores, conseguem ouvir os testemunhos, serem edificadas no seu lar, na comodidade da sua casa, né? É bem verdade que há uma necessidade de nós estarmos na casa de Deus, de nós estarmos no ambiente de culto, mas a transmissão ela serve para essas pessoas que não conseguem estar por alguma dificuldade ou por alguma situação que impedem elas de poder estar. E aquelas outras pessoas que talvez outrora já foram, né, na igreja, outrora já participaram dos cultos, já se alegraram na presença do Senhor, mas que por uma situação acabaram desanimando na fé, fraquejando na fé. A palavra é transmitida, vai trazendo um renovo para essas vidas, e essas vidas logo novamente retornam a adorar o Senhor dentro do templo, da casa do Senhor. E assim a live, assim as transmissões, os vídeos têm ajudado muitas vidas a serem alcançadas. Não é verdade, Moelo? E eu acho interessante isso, tocar nesse assunto sobre essa questão de transmitir, sobre live, coisa da internet. Eu escutei esses dias atrás alguém falando assim que o diabo ele usa a internet para o mal, por que não usar ela também para fazer o bem, para alcançar vidas, assim como o pastor acabou de dizer aqui, alcançar pessoas que talvez até têm vontade de estar numa igreja, de estar de estar aqui, mas não tem força. E às vezes ela vendo a igreja, o ambiente da igreja, ela fala, não, eu vou lá. Ela cria essa vontade, ela cria essa força de estar dentro da casa do Senhor. Que o pastor falou assim, é de suma importância o cristão estar na casa de Deus, congregar, é de suma importância para nosso fortalecimento. E às vezes tem pessoas lá fora que têm vontade, mas não têm força. E eu acho isso importantíssimo. E é bem verdade que existem muitas pessoas que elas, através da transmissão, são alcançadas pela palavra de Deus. É muito importante, irmãos, que a gente... o digital da igreja, ele ajuda muito a propagar o evangelho, né? O digital da igreja ali, às vezes, você corta um trecho da ministração, um trecho de algum testemunho, você divulga ali no vídeo curto e acaba alcançando, assim, de uma forma poderosa essas vidas, essas almas para o reino de Deus. Meus irmãos, né, já fizemos as nossas apresentações aqui. Outro sim que eu quero falar para vocês, não sei se você percebeu, nós temos aqui do lado, né, no canto superior aqui, nós temos o QR Code. Esse QR Code aqui, você pode abençoar a nossa transmissão. Através desse QR Code, você pode assim, você pode colocar o seu celular ali e fazer um Pix, né, ajudar com qualquer valor, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando as lives, melhorando as nossas transmissões. Nós, através dos nossos patrocinadores, que você também está vendo eles em cima do vídeo, aí você está vendo em cima aparecer muitos logos aqui, são os nossos patrocinadores que têm aí apoiado esse trabalho, apoiado as lives, e assim tem patrocinado para que a gente possa transmitir com excelência para você. E através desses patrocinadores nós já adquirimos mais materiais para que a gente possa aí fazer uma transmissão abençoada, não só do nosso programa Orar Sem Cessar, mas também das transmissões dos nossos cultos. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre esses patrocinadores, mas são eles que estão
aparecendo aí no canto superior do vídeo. E se você quiser patrocinar, você também pode ser um patrocinador. Meus irmãos, sem mais delongas, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a fé. Hoje o tema da nossa transmissão é fé. Eu creio que tem vez que eu penso assim, será que a pessoa pensa, será que eu tenho fé? O que seria, será que o que eu sinto é fé? Até eu já, há um tempo atrás, me fiz essa pergunta. Será que eu tenho fé? Porque a Bíblia vai falar, né? Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aí eu penso, que fé é essa? Que sentimento é esse? Eu acho que é uma dúvida de muita gente, pastor. Será, irmão Hérito, que eu tenho fé? A pessoa fala, suficiente? Qual é o nível da minha Qual fé? o nível da minha fé? Eu ia falar isso agora. Qual é o nível? Qual é o nível da nossa fé? Será que a gente tem fé para alcançar coisas que a gente nem imaginaria que ia alcançar? Eu comentei esses dias atrás com a minha esposa que o tema desse ano é não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. Eu disse isso para ela assistindo uma live da sede. Deus falou comigo a importância da live. Deus falou comigo e com ela de uma maneira extraordinária através da live. Eu olhei para ela e falei assim, esse ano a gente vai viver de fé. O pastor de Deus tem honrado. É assim mesmo, Deus ele honra. Então as pessoas precisam entender o que é a fé. Qual é o tamanho da fé que essa pessoa está tendo. E qual é o tipo de fé que ela tá depositando. Qual é o tipo de confiança. Vamos ler um texto bíblico aqui para a gente começar já a falar sobre esse assunto. Hebreus capítulo 11 é um texto muito usado quando se fala sobre fé. Até porque em Hebreus ali nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meus irmãos, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que esses homens de Deus caminharam, viveram, sentiram, abraçaram a fé. Porque se você quer maior exemplo de fé para você ver, é você ler os textos sagrados, é você ler a palavra de Deus, é você ver esses homens que foram alcançados alcançaram o favor de Deus através da fé. O primeiro deles que eu quero citar aqui é o pai da fé, Abraão. O Gênesis capítulo 12 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e Abraão obedeceu. Abraão, ele não viu Deus, ele ouviu Deus. Uma promessa de ele ser abençoado. Só que se você olhar para a história familiar de Abraão, já era próspero em termos de posses, né? Pela sua família, né? De bens. Mas o Senhor disse que ia prosperar ele muito mais, que ia abençoar ele, que através dele as famílias seriam benditas. Deus disse assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Abraão só precisou ouvir a voz de Deus e caminhar em obediência rumo às promessas que Deus fez para ele. Isso é o quê? Fé, irmão. Fé. Eu acho que não tem como falar de fé e não citar Abraão, né? Não. Não tem. E o que o pastor falou sobre obediência, então a gente já pode ligar, que fé está ligada à obediência. Sim. Então a gente já tem um ponto aí. Que fé sem obediência fé não, sem obediência não tem. Então aí a gente pode ver que muitos vão falar que tem fé, mas se não está sendo obediente, aí então já vai ficar uma dúvida. Fé é essa? Que fé é essa? No versículo 8 aqui que me chama bastante atenção. Pela fé, Abraão sendo chamado. Ou seja, Abraão, que o pastor falou aqui, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele foi chamado.
Se alguém te chama para alguma coisa, você olha, você obedece. Você obedeceu a pessoa que te chamou. E Abraão não foi diferente. Abraão, ele entendeu a voz de Deus, e o que mais me chama a atenção, que eu acho incrível, que Deus falou para Abraão que eu vou te mostrar a terra. Deus não falou para Abraão assim, vai lá, a terra é essa, você vai chegar lá, vai demorar tantos dias, tanto tempo. O que me chama a atenção, que eu vejo a história de Abraão, a passagem de Abraão é isso, que pela fé ele obedeceu, e ele podia perguntar para Deus, mas que terra é essa? Aonde eu tenho que chegar? O que eu tenho que fazer? Ele podia, mas o que ele fez? Ele só ouviu e foi. Isso me chama a atenção, e eu fico maravilhado com Abraão. Ele teve um norte. Ele teve uma direção. Ele não ia caminhar sem direção. Ele tinha uma direção. Deus deu uma direção para ele. E Deus foi com ele. E é aí que está o detalhe da fé. É eu acreditar nas promessas que Deus tem para a minha vida. E se eu acredito nas promessas que Deus tem para a minha vida, é natural eu saber que na caminhada até eu alcançá-las, o Senhor vai estar comigo. O Senhor estará comigo. E tem muita gente que desanima no meio da caminhada de fé, né? Para as suas promessas, viver os seus milagres, viver as providências de Deus para a vida deles, diante de algumas adversidades. Por quê? Porque se esquece desse detalhe, que Deus está conosco, que Deus está nos guardando, nos trazendo segurança, nos trazendo amparo, nos trazendo abrigo. Porque quando a gente tem fé, a gente não caminha sozinho. A gente pode caminhar sozinho na ausência de pessoas, mas nunca teremos a falta de Deus. Deus não vai nos desamparar, por mais que a situação, né, venha nos desfavorecer, assim, no nosso ponto de vista. Que às vezes a gente olha determinadas situações que nos desfavorecem, mas a gente não sabe qual que é o caminhar de Deus, qual que é o plano de Deus, ou melhor dizendo. Pode até nos desfavorecer. Aconteceu comigo várias vezes. Isso aí é... Eu vi uma entrevista de uma pessoa, ela estava num estado terminal de câncer, mas você via no olhar dela e na alegria dela e a fé dela. Ao tempo todo ela não reclamou, ela não murmurou, e ela tinha fé. Ela falou assim, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Sim. Mas se Ele não me quiser curar, eu estou preparada para ir com Ele. A fé dela era tamanha, irmão Hérito, tamanha que ela não tinha medo, ela estava segura e confiante. E ela falou assim, a hora que o Pai quiser me levar, eu estarei pronta. Se Ele quiser me curar, eu estarei pronta. E ela estava no estado terminal, não tinha mais o que fazer. Que aí depois saiu a notícia que daí uma semana ela faleceu. Mas a fé daquela mulher, independente se ela ia ser curada ou se ela não ia ser curada, mas ela tinha fé naquele Deus que ela servia. Ela tinha fé que aquela situação não seria para o mal. Seja ela sendo curada ou não, seria para o bem de alguma forma. Se ela fosse curada, ela teria a possibilidade de fazer ainda mais a vontade de Deus. Agora, se ela não fosse curada, ela sabia que ela estaria nos braços do Pai. A confiança da salvação, a fé na salvação. Fé na salvação. Aí entra esse detalhe, a fé na salvação. Quando nós temos fé na nossa salvação e confiança nela, nós não temos medo da morte. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que tem medo de morrer. É verdade. Tem medo de morrer. E o medo da morte é um perigo. Por quê? Porque quem está com o Senhor, quem está em Cristo, já sabe, se um dia fechar os olhos aqui na terra, já sabe o lugar que ele está reservado. E confia que sabe que a situação aqui vai ficar controlada. É claro, sim, que as pessoas têm assim o que as pessoas têm é um certo tipo de receio da forma que vai acontecer. Isso é natural. Mas a pessoa, eu não posso morrer não, tem muita coisa para fazer. Talvez você já ouviu isso da boca de alguém. Já. Aquela pergunta é clichê que você faz. E se o Senhor te recolher agora? Aí a pessoa, não, eu tenho que viver muita coisa ainda, eu não conquistei nem meus sonhos, nem meus projetos, nem minhas realizações. Não posso morrer agora não. Sabe o que é isso? Medo da morte.
e falta de confiança na salvação. Falta de fé na própria salvação. Ou seja, essa pessoa dizendo para ela mesma assim: opa, eu não estou em condição de fechar meus olhos agora, porque eu não sei para onde eu vou. Exatamente. Fiz essa mesma pergunta para um rapaz que trabalha comigo. Eu falei para ele, a gente trabalha na altura, né? E a gente estava conversando sobre Deus, falando, e ele é afastado. Aí eu fiz a seguinte pergunta, brincando, lógico, mas assim, querendo entrar para poder falar sobre Deus para ele. Eu falei assim para ele: se você cair daqui agora, você acha que você vai para onde? Ele: ô, Hélio, não fala isso não, Hélio. Pelo amor de Deus, Hélio. Fala isso não, fala isso não. Tem muita coisa para fazer. E é exatamente o que o pastor falou. Mas não acreditar. Essas pessoas que falam que tem muita coisa para fazer, no serviço também é clichê. Principalmente das pessoas que não são cristãs. Elas estão querendo viver da maneira que querem, acreditando que a vida é aquilo lá. Você nasce, você tem a sua infância, a sua juventude, a sua fase adulta, vai conquistar alguma coisa aqui, e lá no final, quando ficar velhinho, talvez você vai correr atrás de tudo aquilo que você não fez durante a sua vida. Então a pessoa está falando: eu tenho muita coisa para fazer, talvez essa muita coisa, ela um dia ter fé que ela vai ser salva. Talvez se muita coisa que ela tem para fazer são as obras que ela não fez durante a vida dela, ela vai tentar correr atrás. No final. Mas e se não der tempo? E aí? E aí que está o problema. Eu ouvi algo extraordinário. A pessoa peca, ela se arrepende, Deus ela vai se arrepender e Deus vai deixar ela vai pecar novamente, vai se arrepender, Deus vai aceitar ela de volta. E se nesse pecar não der tempo dela se arrepender? Que não tenha mudança? E aí está o problema. Quando Deus perdoa, mas se não der tempo dela pedir perdão e Deus perdoar? Que as pessoas querem viver o hoje, só que às vezes esquecem de viver o hoje com Deus. Elas querem viver o hoje sem Deus. Elas têm a mania de querer deixar para amanhã as coisas. Você vê que a gente interligou aqui a fé com a salvação? A gente acabou de interligar a fé com a salvação. A fé na salvação. E tem pessoas nos nossos dias atuais que não estão preocupadas com isso. Tem pessoas que nem estão pensando mais nisso. Entendeu? E é interessante essa colocação. A gente está vivendo, quando eu falo na gente, eu falo no contexto geral, que a gente pode cair como é que diz aquela palavra? Num comodismo de achar que eu vou fazer algo errado hoje, que eu vou ter o dia de amanhã como oportunidade. E muitas das vezes os cristãos esperam a volta de Jesus para o coletivo. Mas e se Jesus voltar no individual para alguém? Pastor, eu me fiz a seguinte pergunta: será que a geração de hoje está usando a fé da maneira correta? Será que eles sabem o que é a fé? Aí eu me apeguei no versículo 6 aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós estamos agradando a Deus? Coloco nós assim porque é no contexto geral. Será que nós estamos usando a nossa fé da maneira certa? Porque hoje em dia muitas pessoas depositando a sua fé em lugares errados, em coisas erradas, acreditando que determinada coisa vai ajudar ela, mas aí acaba esquecendo de Deus, porque se eu acreditar que determinada coisa vai me ajudar sem colocar Deus na frente, parece ser muito fácil. Porque é difícil servir a Deus. É muito difícil servir a Deus. Não vou dizer que não é fácil, não é uma jornada fácil. Mas é gratificante. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um negacionismo de nós mesmos todos os dias. É todos os dias que nós negamos o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. É todos os dias. Se nós não tivermos isso todos os dias, nós caminhamos para a perdição. É a gente negar a vontade, a gente negar o desejo, a gente negar as paixões, porque a carne humana ela tem paixões. A carne humana ela tem desejos. E cada um tem o seu próprio
o seu próprio desejo. E é aquele desejo que ele vai ter que vencer, que ela vai ter que vencer todo dia. Por quê? Porque todo dia vai bater na porta. E todo dia aquela pessoa vai ter que vencer aquilo. Se ela não tiver fé no Deus que ela serve para vencer aquela situação, ela sucumbe ao pecado. É aí que entra muita gente, às vezes está na igreja, mas não tem a fé suficiente para poder vencer isso aí. Não é uma questão de confiança, é uma questão de fé. A fé que eu tenho no meu Deus, ela está no nível que Deus quer? Porque se ela estiver no nível que Deus quer, eu vou vencer o desejo. Eu vou vencer o pecado. É fácil? Não. Não. Agora, se eu deixar todo dia aquele pecado me vencer, eu coloco a minha fé em xeque. Por quê? Porque a minha fé não está suficiente para me poder vencer a situação do pecado. Aí começa a existir um pecado gradativo. A pessoa está até na igreja, mas gradativamente ela está sucumbindo sempre àquela mesma situação. Ela levanta hoje, cai, levanta amanhã, cai, levanta depois, cai. Por quê? Porque a fé dela precisa ser modificada. E através da fé, da salvação. Porque eu preciso confiar na minha salvação. Eu preciso buscar a minha salvação. Quando eu busco a minha salvação, eu vou vencer. Eu tenho que buscar como? Com intimidade, relacionamento. E isso aumenta a minha fé. A intimidade que a gente busca diariamente, sendo lendo a palavra, jejuando, todas as situações que criam um círculo ali para que a gente possa se fortalecer, a gente vai vencer. Eu falo que esse pecado gradativo, ele vai se tornar um vício. E muitas das vezes as pessoas vão olhar e só vai achar que a pessoa tem um vício que seria de uma bebida, de uma droga, mas ela não está vendo que aquele pecado dela se tornou um vício. E aí ela vai ter que lutar, como o pastor bem disse, dia após dia, até ela sentir uma confiança de poder participar ou estar ou fazer algo que vai remeter a lembrar ela desse pecado. Porque eu já vi vários testemunhos. Se a pessoa era um viciado em álcool, ele não vai poder frequentar ambientes a qual a bebida alcoólica está exposta. Até um momento que ele vai sentir segurança, que ele pode ir e nada vai acontecer. E com o pecado também é assim. Muitas das vezes a pessoa não está percebendo. E ela está se expondo num lugar onde aquilo que ela sempre está pecando, está fazendo ela pecar. Sim. E aí é onde que ela tem que tomar consciência de não frequentar aquele ambiente ou não cair na cilada para ela cometer o pecado novamente. Ela vai ter que criar uma rotina, né? Uma rotina. Ela vai ter que criar uma rotina de fidelidade com Deus diariamente. Então ela vai ter que criar uma rotina de leitura, uma rotina de devocional, uma rotina de oração. Ela vai ter que ocupar a mente dela através das coisas espirituais. Isso vai exercitar a fé dela. Ele vai fazer ela crescer espiritualmente ainda muito mais. Então a fé vai elevar e ela vai vencendo. Quanto mais a gente cria uma rotina de intimidade com Deus através de situações, a gente está tão relacionado e tão envolvido com Deus que automaticamente o Espírito Santo não deixa a gente se lembrar dessas coisas e não deixa a carne tomar lugar. E eu sempre falo assim que Deus ele cria essas situações para acrescentar a nossa fé. Eu sou prova viva disso. Eu tenho testemunhos de sair de casa, confesso que desacreditado, mas aquele grãozinho de mostarda. E voltar com boa notícia para casa. Já dei um testemunho aqui na igreja que aquilo parece que para alguns, posso dizer assim, foi muito simples, pastor. Para alguns, ou alguém que está me escutando, mas foi só isso. Mas para mim valeu. Para mim me edificou tanto aquilo. E eu acrescentou a minha fé e falei assim, não, Deus ele está cuidando da minha casa. Deus ele está cuidando dos meus filhos, ele está cuidando da minha família. E só acrescentou a minha fé. Só acrescentou isso. E quando eu disse para minha esposa que a gente ia viver de fé, ela... quando Deus fala, a gente tem que confiar. Eu falei, Deus é Deus, Ele cria situações para nós confiarmos mais em Deus. Às vezes é necessário Deus ele criar determinadas situações para isso acontecer. Para nos edificar, para nos fortalecer. Tem dia, confesso para os irmãos, que tem dia que eu estou em casa, dia de culto, que só misericórdia.
Mas aí que o pastor falou, aí o Espírito Santo vem trabalhando e na hora que você vai ver, você já está pronto para vir para a igreja. É que você vê, já está na porta da igreja aqui, só glorificando a Deus. É por isso que eu falo, né, irmãos? Existem situações que Deus vai fazer a gente passar por experiências para acrescentar e aumentar a nossa fé. Teve uma época da minha vida que eu fui muito cético com algumas situações que eu ouvia as pessoas falarem. Antes de eu pastorear a igreja, antes de eu se tornar um obreiro mais relevante no reino de Deus, na obra do Senhor, eu ouvia as pessoas testemunharem. Que estava passando dificuldade e Deus enviou na porta de casa, Deus trouxe, Deus usou alguém, e eu sempre fui cético com isso aí. Eu pensava comigo, isso dentro da igreja, será? Eu me recordo que eu já contei isso na igreja, né, em algumas situações de ministrações, que eu estava passando por uma dificuldade financeira. A gente morava lá em Bitinga ainda, e eu já começava a pregar a palavra de Deus. Eu me recordo que um dia eu fui ministrar lá na cidade de Tabatinga. Aquele dia, para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, para mim ir até a cidade. O tanque estava no vermelho e eu fui pela fé. Alguns irmãos foram comigo, um deles foi o pastor Adriel, de Garaçu do Tietê. Outro foi o irmão Igor, né? Vocês não chegaram a conhecer. Mas 2 jovens. E eu fui ministrar a palavra de Deus. Eu me recordo que aquele dia eu tinha a parcela do carro para pagar, eu não tinha dinheiro para pagar a parcela do carro. Eu tinha uma parte, mas não tinha a outra parte. Não chegava nem, você vê, nem abasteci o carro para segurar o dinheiro da parcela. E eu fui ministrar, fui fazer a obra de Deus. E em casa, na despensa, nada. E eu fui fazer a obra. E aquele culto lá foi um culto extraordinário. Eu me lembro que o texto que o Senhor me deu foi em Neemias. Eu comecei a ler Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, comecei a ler. E eu tentava ler e a igreja no poder. Aí daqui a pouco eu desabava a chorar no altar. Aí daqui a pouco, hora que parecia que a igreja dava uma amenizadinha, eu falei, agora eu vou ler. Eu tentava ler, a igreja entrava no poder. Foram 45 minutos assim. Eu tentando pregar e não conseguia. Aí chorava, sentindo a presença de Deus, mas sentindo o abraço de Deus ali. Que Deus sabia a situação que eu estava passando, que eu estava vivenciando dentro da minha casa. A Emily pequenininha. E eu me recordo que eu entreguei o microfone, né? Que eu entendi o que Deus queria fazer, o que Deus estava fazendo, e o que Deus fez. E ajoelhei lá, como eu sempre faço quando eu vou ministrar fora. Depois que eu entrego o microfone na ministração, eu ajoelho na cadeira. Peço para Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, né? Pela poderosa palavra que Ele colocara aos nossos corações. É uma coisa que eu sempre faço. E pronto. Depois, no final do culto, não era costume do pastor tirar oferta, pregador, né? Da casa, a gente era pregador da casa, a gente recebia só um combustível, né? E fazia com alegria, não precisava de oferta não, a gente fazia com alegria, sempre fez com alegria. E eu me recordo naquele dia, o pastor falou, eu estou sentindo tirar uma oferta para o irmão Douglas. Eu falei, glória. Falei, já vou ter o combustível para mim, o dinheirinho do combustível para mim ir embora. Eu fiquei alegre, feliz. Falei, pelo menos o combustível eu vou ter para ir embora. Quem sabe não sobra um dinheirinho para comprar um lanche, comer alguma coisa, né? Que os meninos estavam comigo. Aí acabou o culto, amém. No final o irmão me deu um envelope, né? Com a oferta. Estava pesado, bastante moeda. Coloquei no bolso, feliz, mas nem me importei assim com aquilo. Aí eu estou descendo do altar. Aí uma irmã veio em mim e ela disse, irmão Douglas, Deus está me incomodando de eu dar uma cesta básica para o irmão. Aí tem vezes que Deus quer abençoar a gente e a gente fica fazendo um corpo duro. Eu falei, não, irmã, não precisa não, não precisa não. Precisando de coisa em casa e fazendo um corpo duro. Não, irmão, não precisa. Tem certeza? É Deus que está mandando. Eu me recordo até quem foi a irmã.
Irmã Eliana, lá da cidade de Tabatinga, da nossa congregação lá de Tabatinga. Tem certeza, irmão? Deus está me incomodando de fazer isso. Não, não precisa não. Fiz aquele... Aí eu cheguei na porta da igreja já para ir embora já. Aí o pastor deu um grito. Ô Douglas, vem aqui, essa irmã quer falar com você. Outra irmã. Falou, Deus está me incomodando de dar uma cesta básica para o senhor. Aí Deus falou assim comigo, se você rejeitar essa, eu vou levantar outra. Aí eu falei, não, irmão, eu aceito sim. Entendi o que Deus estava fazendo. Então essa situação mudou assim a minha concepção a respeito. Porque quando a gente só escuta os outros falar, é uma coisa. Mas quando Deus faz a gente viver, a experiência é outra. Isso elevou muito a minha fé. Hoje em dia, se chegar um momento a gente passar alguma adversidade, a minha fé não vai ser abalada porque eu confio em Deus. Deus não vai desamparar. E a gente foi para a casa daquela irmã, né? Foi eu, Adriel, o irmão Igor, e de repente começamos a trazer as coisas. Na minha cabeça era uma cesta básica. Enchemos o porta-mala do carro. Cheguei em casa, tudo feliz. Aí, não cabia coisa na mesa. De tanta coisa. Tinha umas 3 cestas básicas lá. E eu fiquei todo feliz, né? Aí cheguei, a irmã Lélia estava deitada na cama, que ela ficou. Joguei aquele envelope, né? Conta aí, não sei quanto tem não, mas eu fui abençoado lá. Isso porque a gente tentou abastecer o carro e não tinha posto aberto na cidade. Voltamos pela fé também. Voltamos pela fé. Voltamos pela fé também. A gente saiu de lá de Bitinga para Tabatinga com o carro na reserva e voltamos com o carro na reserva. Você vê como Deus cuida. A irmã levantou assustada, descabelada. Se ela estiver vendo essa live, vai catar eu. Descabelada, aí ela começou a contar. Eu sei que tinha mais de R$ 500 de oferta que a igreja, os irmãos se compadeceram assim e abençoou a minha vida. E através daquilo, eu consegui pagar a parcela do carro, né? Tivemos comida dentro de casa e Deus proveu. É as situações que Deus cria na nossa vida. Às vezes a gente não entende, pastor. Tem coisa que Deus vai fazer acontecer para elevar a nossa fé. Sim. Para a gente deixar o ceticismo de lado e a gente entender que Deus age diferente. É que nem eu sempre falo aqui, que fé é o quê? Fé é você colocar o pé e Deus acreditar, e Deus colocar o chão. Ou seja, o que é isso aqui? Fé até anotei aqui, ó, o que o escritor aqui escreveu, ó, sobre a respeito da fé. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui que saiu fora. Ele coloca aqui, ó, fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé, o autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. Glória a Deus. Não é acreditar somente, é ter a certeza. Ter a certeza do que aquilo... A certeza da ação de Deus. Isso é fé. E isso aqui é forte demais. Isso que eu li é forte demais, porque a gente tem o modus crer. Não, é muito mais do que somente crer. É ter a certeza da ação de Deus ao nosso favor. É eu já ter a certeza que Deus já abriu a porta. É eu ter a certeza que Deus já preparou a situação. É eu ter a certeza que Deus já curou. Não sei se vocês lembram de um testemunho que eu contei já, de uma mulher. Ela tinha um tumor aqui no pescoço, e toda vez ela pedia oportunidade na igreja. Pastor, eu quero oportunidade. E ela, quando recebia aquela oportunidade, ela falava assim, eu queria agradecer a Deus pela cura. Deus me curou do câncer. Só que o câncer estava lá. Fé. E toda vez ela pedia oportunidade. Chegou uma vez que o pastor da igreja, irmã, eu não quero ser deselegante com a irmã, não. Mas, irmã, já faz toda vez a irmã pede oportunidade, agradecendo a Deus pela cura do câncer. E o câncer está aí. Ela ouviu ele? Não. Só que depois ela voltou lá, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela cura que Deus realizou na minha vida. Ele me curou de um câncer na garganta.
A hora que ela baixou aqui, não tinha mais tinha nada. mais Ela já tinha certeza de que Deus já tinha Você já curado. pensou se ela tivesse desanimado por causa da atitude daquele pastor? Falar, irmã, não pede uma oportunidade para agradecer Para a Deus pelo agradecer, milagre. para agradecer aquilo que ainda não aconteceu, mas já sabia da promessa. É aí que está o detalhe. A certeza. A certeza. É a certeza. Para Isso é fé, agradecer é ter a e certeza. saber que. Para agradecer e saber que Deus vai fazer. É a parede estar ali e eu ter a certeza que tem uma porta. Exatamente. Confiar, né? Você confia, tem a certeza. Você confia no Deus e tem a certeza que Ele vai realizar. Tenho a certeza que ele vai realizar. Quem não tem fé vai ver uma parede. Mas quem tem, Já vai ver vai ver uma uma porta. porta. Ah, o que você está vendo? Ah, estou vendo uma parede. Eu estou vendo uma tô porta. vendo uma porta. Eu lembrei de um testemunho do pastor Edgar. Que quando ele entrou no salão onde que é a igreja hoje, aí alguém falou assim, mas você tem pessoal para colocar aqui? Você tem os membros, as pessoas? Ele falou, eu não tenho hoje, mas eu já estou vendo a igreja cheia. A fé. É a fé de que pode alugar, porque Pastor, Deus vai trazer as pessoas. Eu tenho um testemunho na minha família da minha tia, que foi curada do câncer, e sempre quando alguém perguntava para ela como que ela estava, ela dizia que estava bem. E os filhos sabiam, o médico não pode esconder pela questão profissional. E os médicos já tinha falado, alastrou. E ela sempre falava assim, mas não tem problema. Virou metástase, né? Quando é metástase. E estava por todo o corpo. E ela sempre perguntava para ela, mas como é que você está? Estou bem. Tem certeza? Absoluto, estou bem. E os meus primos, né, preocupados com ela, todos eles criados, bem de vida, resolvidos, e eles com medo. E ela sempre acalmava, falou assim, não, eu estou bem, estou bem. Mas, mãe, a senhora não está bem. Não, eu estou bem. Quem falou que eu não estou bem? Mas só que mal sabia eles, né, que ela chorava muito, ela não demonstrava que ela estava abalada. E pela fé ela teve certeza que ia ser curada, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Foi curada. Os exames dela foram até para a faculdade de Unip, para estudar o que está acontecendo, que médico nenhum viu aquilo. Porque vai médico não estudar. explica. Médico não explica. Não. É que nem o Gilberto. O Gilberto, nós Testemunho vamos trazer ele numa dele. próxima aqui. Né? Ele teve um acidente que foi igual ao do Super-Homem. O Christopher Reeve, que chamava aquele Super-Homem dos primeiros filmes lá. Ele ficou tetraplégico. Tetraplégico. O acidente que o Gilberto sofreu foi na mesma parte da coluna. Coluna, né? Né? A cirurgia podia ou matar ele ou deixar ele daquele jeito. E o irmão Gilberto aí. Então, no próximo eu vou trazer ele também para poder Sim. testemunhar, edificar a fé. E uma coisa que eu achei interessante quando você estava falando é que Deus me fez lembrar aqui que muitas das vezes, na trajetória de fé, a gente vai se abalar. Sim. Vai chegar um momento que a gente vai desacreditar. No capítulo 15, Abraão está numa descrença. Por quê? Porque ele já está velho, ele já está pensando em passar a situação do que ele tem para o seu mordomo, né? Porque ele não tinha filhos. E o que acontece? Deus aparece para Abraão em uma visão, manda Abraão sair para fora da tenda e contar as estrelas. Por que Deus faz isso? Porque Abraão está já titubeando Desanimado. na promessa, está desanimando. Está desanimado. Aí Deus vai mostrar para ele, conta as estrelas, Abraão. Senhor, não posso contar. Assim será a sua descendência. Era Deus dizendo para Abraão, eu prometi e eu vou fazer. Não esmurece, não. Tenha fé. Então, na caminhada de fé, pelo tempo da demora, a gente acaba perdendo a esperança. Sim. E o tempo da demora é nosso, não é de Deus. Deus não demora. Porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez o que está demorando para nós, não passou nenhum segundo para Ele. Eu já ouvi falar que pessoas falam assim, mas a promessa de Deus tarda, mas não falha. Não, ela não tarda, ela vem no tempo certo. Deus prepara
a pessoa para receber. Talvez se Deus der naquela hora, a pessoa não está preparada para receber. E se Deus tivesse abrido a madre de Ana em uma situação diferente? Será que ela ia oferecer Samuel? Porque foi na situação da adversidade, da angústia que ela estava, que ela fez aquele voto. Ela com fez Deus. um Senhor, voto com Deus. porque ali é considerada um ato de fé, um voto de fé. Senhor, se tu me der, é seu, não é meu, vai ser seu. Ela nem Acabou. tinha e já ofereceu para Deus. E, Ela e era algo que ela queria muito. Era algo que ela queria. E aí que está o detalhe. Ela pediu para Deus, mas ela falou assim, não vai ser meu, vai ser seu. Aí é que entra, o que você está pedindo, vai vir ao favor ao reino de Deus? Vai vir porque vai agregar no crescimento. Vai glorificar o nome de Deus? Talvez a gente pede tanta coisa, para quê? Para exaltar. Será que a gente já se fez essa pergunta? Eu estou pedindo isso para quê? O que vai me agregar? O que vai agregar na obra? O que vai me agregar na fé? O que vai me agregar para glorificar o nome de Deus? Se não agregar nada, por que Deus vai dar? Eu faço essa pergunta aí para você que está assistindo essa live, para você que está nos assistindo. E eu senti de fazer essa pergunta para alguém. Será que o que você está pedindo, será que aquilo que você tanto almeja vai agregar não só para o teu crescimento, não só para o teu crescimento, a sua maturidade, o teu crescimento espiritual, também vai dar crescimento para a obra do Senhor, para a casa de Deus. Eu estou falando no âmbito casa, ministério, que pela graça de Deus, pela honra e a misericórdia do Senhor, o nosso ministério, Missão Atos, tem crescido todos os dias. Isso mostra que nós temos pessoas aqui que querem agregar o nosso ministério. E eu faço essa pergunta para você que está em casa. Será que o que você pede vai te fazer crescer espiritualmente? Te dar maturidade? A gente vai cortar um pouquinho aqui. Irmão Tiago, como é que tá os comentários? Como é que tá os nossos irmãos aí no YouTube? Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor. Bom, aqui nos comentários a gente está tendo bastante pessoas comentando. A irmã Patrícia, a irmã Ilma, a irmã Daiane. Bastante gente aqui entretendo junto com nós. Olha, a irmã Valéria Guelf, ela também está pedindo oração pela família, principalmente pelo Giovanni. No Facebook a gente está com 2 pessoas online, mas no YouTube a gente está com 6. Tá? Acho que é por conta do horário também, mas a gente está com bastante pessoas na live. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live, pela transmissão através do YouTube e também aqueles que estão acompanhando através da página do Facebook. Meus irmãos, esse momento eu quero aproveitar para falar que se você quiser contribuir para as nossas transmissões, você quiser nos ajudar a adquirir, né, recursos, material, né, melhorar ainda mais as nossas lives, tem um QR Code aí na lateral do vídeo e nesse QR Code você pode nos abençoar com qualquer valor. Então você pode abençoar com o valor que você quiser, seja 2, seja 5, seja 10, aquilo que Deus colocar no seu coração e vai estar sendo direcionado diretamente para uma conta que é para a gente poder fazer esse trabalho, melhorar ainda muito mais. Quero louvar a Deus pelos nossos patrocinadores. Está patrocinando esta live, está patrocinando nosso programa Orar Sem Cessar, a nossa irmã Patrícia, né? Nossa irmã Patrícia, ela é costureira e ela é uma costureira de mão cheia, abençoada. Então, Deus abençoe a nossa irmã Patrícia. Você que quiser entrar em contato, você que é aqui de Bariri, né? Até para fora aqui da região, dá para fazer serviço também, né, Wesley? Só trazer que ela faz. Irmã Patrícia é a esposa do nosso irmão Wesley. Então, vai estar aparecendo o logo dela aí na transmissão, tá? No começo da nossa transmissão, está lá um pouquinho maior o logo, lá tem o contato, tem as informações e você pode estar fazendo uma costura, que a irmã Patrícia é uma costureira de mão cheia. Também está patrocinando a nossa live a JR Segurança Patrimonial do nosso irmão Antônio Rocha, até o nome é
é forte, né? Então, se você aqui de Bariri quer fazer uma segurança patrimonial top, de qualidade, trazer segurança aí para sua casa, para sua empresa, procure o nosso irmão Antônio Rocha, contato dele também está na logo, né, na transmissão. Bem verdade que a próxima transmissão eu preciso trazer tudo anotadinho, fica mais fácil para aqueles que estão nos acompanhando entrar em contato com os nossos patrocinadores. Também está patrocinando a Lélia Moda Evangélica. Lá tem terno, lá tem sapato social, gravata. Mas, pastor, só tem coisa masculina? Não. Também tem coisa feminina para embelezar as irmãs, as mulheres. Então, você que é maridão, invista na sua esposa, invista na sua mulher, em uma roupa para pessoas cristãs. Então, você vai lá. Tem até maleta, para quem gosta de usar uma maleta para levar a Bíblia para o culto, né? Os nossos irmãos aí da Congregação Cristã no Brasil, tem maleta lá também. Então, moda evangélica, masculina, feminina e também para criança, Lélia Moda Evangélica, aqui também em Bariri. Também está patrocinando a nossa transmissão a Bicicletaria do Baixinho, né? É um dos nossos patrocinadores, irmão Leandro, a irmã Marina, que faz um trabalho muito top ali na bicicletaria, seja conserto de bicicleta. Se você quer comprar uma bicicleta nova, vai lá, tem bicicleta top para você poder estar ali pedalando, né? Exercitando a sua saúde, cuidando da sua saúde. Então, procure lá nosso irmão Leandro, nossa irmã Marina, na Bicicletaria do Baixinho, né? Próxima vez eu vou divulgar o número dos nossos irmãos, o endereço, tá? É que na correria acabei esquecendo de poder estar anotando para poder compartilhar também. Outro dos nossos patrocinadores é a Prima Além, né? Cosméticos da nossa irmã Ilma. Você que quer ficar cheiroso, você que quer ficar cheirosa, não tem como, né? Andar do lado de alguém que está fedido, né? Então, se quer ficar cheiroso, quer ficar cheirosa, procure a nossa irmã Ilma, da Prima Além, né? Cosméticos. Então, lá tem cosméticos de várias marcas para você e vários gostos. Seu gosto, né? Ela vai te atender de uma forma poderosa. A Prima Além fica ali na nossa praça central aqui de Bariri. Fica do lado de um dos nossos patrocinadores também ali, que é a Merak, né? Que é do nosso irmão Mateus Além. Lá o nosso irmão Mateus ensina música. Você que quer aprender violão, teclado, guitarra, ukulele, e tem mais coisinha lá também, né? Acho que é teclado, guitarra, violão, ukulele, baixo. Isso, baixo também, guitarra, violão, ukulele. E também tem aula infantil lá também, tá? Às vezes as mamães, os papais aí querem colocar os seus filhos para aprender música, é uma coisa muito boa também. Amém. Próxima vez eu vou deixar o Thiago divulgando os patrocinadores. Essa voz imponente dele. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Prima Além, cosméticos. A Merak, escola musical. LM. A irmã Pati Costureira. Também tem a LM, isso mesmo, LM Estamparia, do nosso irmão Leandro e da nossa irmã Michele. Essas canecas bonitas aqui, foi eles que fizeram para abençoar e embelezar mais ainda o programa Orai Sem Cessar. E lá eles fazem também, estampam camisa, estampam chinelo, estampam canecas. Tudo que você quiser pensar lá que eles estampam lá, faz um precinho legal e dá um atendimento abençoado para a tua vida. Vai dar um desconto abençoado para você, porque a gente eles estão patrocinando a gente está divulgando aqui. Pode ter certeza. Fala, o pastor Douglas falou na live lá. Pode ir em todos esses patrocinadores aí. Ô, glória. Pastor Douglas falou na live lá. Vai lá, que eles vão dar um desconto abençoado para a tua vida. Vão rachar de vender, irmão. Pode ficar tranquilo que Deus vai mandar os clientes aí ainda muito mais. Vai duplicar, triplicar. Pela fé. Vai abençoar. Nós estamos falando de fé. É pela fé. Então, nós acredito que não ficou ninguém aqui sem eu falar. Falamos da Bicicletaria do Baixinho, da Prima Além, falamos da Merak, falamos
aqui também da LM, falamos da Lélia Modas, falamos do nosso irmão Antônio Rocha, da JR Segurança Patrimonial, da nossa irmã Patrícia, Pati Costureira também. Todos esses são nossos patrocinadores. Se você quiser patrocinar também o programa Orais Sem Cessar, você pode estar sendo um dos patrocinadores e o seu nome, a sua logo está aparecendo na live. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos que estão comentando na live, né? Nossos irmãos que estão compartilhando aqui conosco, né? A irmã Adriana falou aqui, ó, escreveu aqui: Deus faz milagres. A irmã Adriana é um testemunho de milagre, irmãos. A irmã Adriana é uma vencedora do câncer, né? Então, ela tem propriedade para falar de milagre. Né? Porque a gente falou sobre fé de salvação, mas tem a fé do milagre. Fé do milagre. A fé para receber a cura. A fé, como a gente disse aqui, que também o nosso irmão o Elton acabou de falar, é quando a medicina desengana e a gente acredita que a última palavra é a de Deus, que o último decreto é de Deus, que a última sentença é de Deus, o último ponto final é de Deus. A fé para receber a cura, o milagre. A gente vai terminar agora nesse ponto, nesse aspecto sobre a fé para receber a cura, e a gente vai também encerrar a nossa live daqui a pouco também. O nosso programa vai estar acabando, né? A gente começou tarde. Começamos tarde, a gente estava ajustando a transmissão para poder chegar para você com qualidade, para poder chegar para você um áudio de qualidade. Então demorou um pouquinho, mas você está recebendo um conteúdo poderoso. Fé para receber milagre. Fé para ser curado. E aí? E aí quando você vai no médico, o médico diz assim, ó, você só tem 3 meses de vida. Não tem mais jeito. E aí quando você vai no médico, aí o médico fala assim, ó, sua diabetes é aquele grau terrível, não tem cura. E aí? Você chega lá, o médico fala assim, a veia do seu coração está entupida, e agora? Se operar, pode morrer. Pode morrer. Se não operar, morre também. Morre também. E aí? E aí que eu digo, para nós aqui, para quem está em casa, se você não busca Deus e você recebe uma notícia dessa, uma situação dessa, você vai recorrer a quem? Aí será que é nesse momento que você vai colocar a sua fé em prática? Será que é quando vem algo dessa magnitude, você vai esperar chegar num ponto de vir uma doença, de vir algo que a medicina ali não vai poder fazer muita coisa, que você vai ter que recorrer a Deus? Mas quem está já na caminhada com Deus, tem a fé do Deus que ela serve e que ela vai ser curada. O médico pode falar, não tem mais jeito, não tem cura, mas ela tem fé no Deus que ela serve que vai curar. E até quem não é do meio, Deus surpreende. Surpreende. Olha o caso de Naamã. Naamã, capítulo 4 do segundo livro dos reis. Ele estava leproso. A lepra daqueles dias não é uma lepra que nem a gente conhece como a hanseníase, né? A lepra branca. Lá, a lepra daquele tempo era a lepra negra, que matava aos poucos, deixava a pessoa em carne viva. E aquele homem escondia a lepra, escondia da sua nação, né? Escondia. Chegou uma hora que ele teve que revelar, eu sou leproso, e a menina falou que lá em Israel tem um profeta lá, que pode solucionar o meu problema. Só que aí que está o detalhe. Às vezes Deus vai fazer a gente exercitar a nossa fé, quebrando o nosso orgulho. Porque Naamã não era qualquer um, né? Não, Naamã era um capitão do exército do rei da Síria. Eu fico imaginando. Homem que havia ganhado muitas medalhas, que levou o exército a vitórias importantíssimas. E, pastor, às vezes eu imagino assim, em determinados lugares que Naamã chegava. O Naamã chegou. Ó, Naamã está aí. Respeita que ele está aí. Mas mal sabia essas pessoas como Naamã era realmente. O quanto Naamã sofria. E outra situação de Naamã que me chama a atenção é que ele vai chegar até o profeta, e ele está esperando que o profeta vai lá, impõe as mãos, ora e a cura acontece. Quantas das vezes as pessoas vão vir na igreja e vai achar que é assim, que Deus vai ser obrigado a levantar alguém, ir lá, impor as mãos sobre ela e o milagre vai acontecer? Não, Deus não vai fazer sempre isso. Por quê? Porque Deus sabe
do tipo de operação que ele quer fazer na vida de alguém. O Além- profeta não foi nem receber Naamã. Só mandou o recado, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã, como é que estava a cabeça de Naamã? Um profeta. Não é qualquer um também. Pô, vou lá, é um profeta. Eu já saí indignado. Calma, o cara não veio nem me receber. Imagina, eu fico imaginando assim, Naamã falando assim, mas será que ele sabe quem eu sou? Às vezes querendo colocar o orgulho na frente. Quem pensa que ele é? Que ele é? Eu sou o capitão. Ele achou que ele era maior que o profeta. E assim Mas aí. quem estava na dependência do profeta ali? Ele. Ele. E assim, muitas das vezes na nossa vida, né? Às vezes a gente quer. Ah, Deus prometeu que vai curar, mas por que não cura? O que você está fazendo? Quais são as suas atitudes? E ele vai ouvir um conselho de alguém que está do lado dele. Porque ele vai até o Jordão, mas, nossa, não são Abana e Farpar melhores que esse rio aqui, desprezando a benção. Desprezando o lugar do milagre. Deus mandou ele ir no Jordão. Ele está dizendo assim, mas os rios que nós temos lá nas nossas terras, no nosso reino, São melhores. são melhores. Só que não foi lá que Deus mandou mergulhar. Não foi lá que Deus mandou descer. Aí que está o detalhe. É que se a gente quiser receber milagre, a gente tem que descer do pedestal. Porque tem gente que quer receber de Deus, mas não desce do pedestal. Não. Não retrocede um passo atrás. Quer manter o orgulho, quer manter a postura. É por isso que muita da gente morre doente. E a gente vai voltar naquele ponto. Fé, obediência. Se você não é obediente a descer no Jordão e mergulhar 7 vezes, a cura não vai vir. Não. Mas você vê que, olha que detalhe interessante. Alguém que estava com ele, impulsionou ele. Por quê? E se ele está sozinho? Se ele está sozinho, ele voltava para trás. Alguém olhou para ele e disse, viu, meu senhor, se ele tivesse te pedido coisa pior, tu não faria? O que é o Jordão? Olha o que me veio agora. Quando o pastor falou, quando pediu coisa pior. Quando acontece uma situação, vamos colocar de doença, que a gente está falando aqui. Não tem muita gente que procura algo muito pior para fazer, para tentar receber uma cura, do que servir a esse Deus que servir nós a Deus. servimos. Faz tanta coisa, Vai tanta coisa, busca tantos lugares, Tantos faz lugares. tantas coisas. tantas coisas. E o Não que acontece nada. Nada. pastor, o que às vezes me entristece acerca do que o Ladia falou, as pessoas buscarem ser curado em lugares errados, sabendo que tem um Deus que cura. E Deus está longe? Não. Não, Deus está perto. É isso que às vezes eu Mas é a gente que faz Deus ficar longe. é o que eu me pergunto às vezes. Às vezes tem pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, sabe o poder de Deus, sabe que Deus ele cura, que Deus ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, mas mesmo assim endurece o coração e deixa o orgulho passar na frente. É o mal da nossa geração, da nossa geração. O mal é esse. Em ter a certeza e saber que Deus faz, mas mesmo assim não busca. Essa de falar que Deus está longe. A gente está muito esperando que Deus venha falar conosco, mas nós estamos falando com Deus. Deus está do nosso lado. Aí a pessoa fala assim, mas Deus não fala comigo, mas você fala com Deus? Tem gente que não conhece nem o timbre da voz de Deus. Porque com cada um Deus fala de um jeito diferente. Olha Elias. Terremoto, Deus não estava no terremoto. No vento, Deus não estava no vento. No fogo, Deus não estava no fogo. Aí a voz de Deus apareceu o quê? Depois de uma brisa. Mansa e suave. A cada um, o timbre da voz de Deus é diferente. Olha Samuel. Para Samuel, o timbre da voz foi de Eli. Por quê? Samuel não conhecia a voz de Deus. Nunca tinha ouvido Deus. Então todas as vezes que Deus falava com ele, ele ia para onde? Para Eli. Para Eli. Achava que Eli estava falando com ele. Mas por que ele ia para Eli? Porque ele conhecia A voz de Eli. o som da voz de Eli. E aí que está o detalhe. O timbre da voz de Deus, para a gente,
vai ser do jeito que ele sabe falar e a gente vai entender e conhecer. Por que Samuel foi até Eli? Porque Eli era autoridade para a vida dele. Aí Eli teve que mostrar para ele: Samuel, quando você ouvir essa voz, diga: eis-me aqui. Não precisa vir até aqui, não. Fala: eis-me aqui. Era Eli ensinando para ele: ó, agora é essa voz que vai se comunicar com você. É aí que está o detalhe. Meus irmãos, a conversa está boa, o papo está bom, está abençoado, mas nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Tenho certeza que você está aí da sua casa, que nem o pastor Flávio, os seus pais. O Davi está aqui, ele não fez. Nós vamos encerrar mais o nosso programa, mas antes da gente encerrar, né, a gente vai encerrar, é claro, com aquela oração abençoada. Mas eu também quero agradecer aos nossos irmãos que estão aqui participando. Nosso convidado, nosso irmão Wellington, que está conosco participando nessa prosa abençoada. Também está conosco, cuidando das câmeras, o nosso irmão Tiago Além. Tiago Além. O dia que fala Tiago Allen, fala Allen. Allen lembra daquela chave, né? Allen. Chave Allen. Mas é Além. Nosso irmão Tiago Além, que cuida das câmeras, não só da nossa transmissão do programa Orar Sem Cessar, mas também das transmissões dos nossos cultos. Que Deus continue a cada dia abençoando o nosso irmão Tiago. Também está conosco o nosso irmão Hildo Tosi. Isso aí, irmão Hildo está com a gente aqui. Deus abençoe nosso irmão Hildo. E hoje também participando está aqui nosso irmão Davi, o jovem Davi Caleb. É o jovem do fogo, o jovem pentecostal. Glória, dá lugar. É o jovem que não vê a Esse hora de ir na sede, não pode dar, ninguém dar um glória lá, que ele já está correndo no meio da igreja. É o jovem mais pentecostal da Assembleia de Deus Missão Alta. Acho que ele é o jovem mais pentecostal do campo inteiro, viu? Também Eu acho. acredito que é também, viu? Deus abençoe nosso irmão Davi. Também, nosso irmão Ladier, que é meu auxiliar aqui na transmissão, né, do nosso programa aqui. É um trabalho que Deus colocou no meu coração e Deus tem honrado nossa segunda noite, o nosso segundo programa do Orai Sem Cessar. Meus irmãos, meu coração se alegra em poder estar compartilhando com vocês dessa bênção que é falar da palavra de Deus. Se você quer um tema, quer que a gente fale um tema diferente na próxima live, comenta aí nos comentários: pastor, fala sobre oração. Pastor, fala sobre salvação. Pastor, fala sobre, pode ser um tema específico, e a gente vai falar à luz das escrituras aqui, para poder abençoar a tua vida. Pastor, como os pais cristãos vão conseguir, podem educar os filhos nesses últimos tempos? Pastor, qual é a influência das redes sociais nas famílias? Escolha um tema, divulgue um tema lá, põe ali alguns temas nos nossos comentários, que depois eu vou estar postando no Instagram, para estar tendo uma votação, né? Sim. Aí o tema que ganhar, a gente aborda na próxima quinta-feira. Hoje a gente falou sobre fé, espero ter edificado a sua vida. Vamos lá, Diê, faça seus agradecimentos para os nossos irmãos. Eu quero agradecer, né? Agradecer o pastor Douglas, agradecer o irmão Hélio também, ao irmão Tiago, o irmão Hildo, o irmão Davi, que estamos aqui. Agradecer você aí da sua casa, por ter participado conosco, né? Tomara que você está saindo dessa live aqui fortalecido, com a sua fé mais empoderada, né? E creia, tenha fé, que não há nada que esse Deus maravilhoso não possa fazer. Independente da situação que você tenha passado, ou que você esteja passando, mantenha a sua fé firme e creia que Deus é com você na sua vida. Quero agradecer, desejar uma ótima noite, um resto de semana abençoado, e que na próxima quinta-feira você esteja aqui conosco de novo, com um novo tema para acrescentar na sua vida. Deus abençoe. Irmão Wellington, faz aí seus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui. Confesso que eu cheguei aqui, eu estava com a mão gelada, que eu sou assim. E agradecer ao pastor Douglas, que tem nos dado a honra de poder ser obreiro na casa do Senhor.
Quero agradecer a vida do irmão Ladier, que é um companheiro, um amigo de oração. Quero agradecer minha esposa, que eu tenho certeza que está assistindo, e dizer que eu te amo muito. Ela falou que você fala demais, hein? Ela falou que eu falo demais. Hoje eu não falei tanto assim. Puxou seu terno já. E eu queria só deixar uma parte A de um versículo que fala muito ao meu coração. Está no mesmo livro de Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continua olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos suprir, é Ele que vai entrar com providência. Tenha fé, porque a fé ela é algo muito importante na nossa vida. Fé é uma palavra tão pequena, mas que tem um grande efeito. Muito obrigado, Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe os nossos irmãos que acompanharam através da live do Facebook e do YouTube. O Nicolas respondeu aqui, tá conectado com a gente lá o Nicolas. Nicolas é o filho mais velho do nosso irmão Wellington. Também tem o pequeno Anthony. A irmã Aline também tá conectada aqui, ó, firme e forte aqui. A irmã Aline através do Deixa eu Facebook. desejar parabéns para ela, aniversário dela hoje, né? Não vou me esquecer, né? Parabéns, te amo, muitas felicidades para minha sogra também. Coincidência, as duas fazem aniversário no mesmo dia. Ô, Glória, então a gente vai parabenizar aqui. Vamos parabenizar a nossa irmã Nice. Você quer cantar parabéns à irmã? Não, vamos assim só. Parabéns para a nossa irmã Nice, para a nossa irmã Aline, que estão completando mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar poderosamente, cada vez mais, dando saúde, dando graça, dando vigor e abençoando em todo tempo, em todo momento, a vida das servas do Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração, e é claro que quem vai fazer a oração hoje é o convidado, né? Nosso irmão Eto vai estar fazendo a oração, para a gente poder estar se despedindo de vocês. Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, na tua casa, Sim, Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia que se encerra, Senhor. Nós louvamos Por ao mais teu essa santo live, nome. Pai, pela vida do pastor Douglas, Senhor, que Sim, está à frente Senhor. desse trabalho, Pai. Pela vida do irmão Ladier, Senhor, pela Sim, vida de papai. todos os membros, todos os obreiros, Senhor, eu agradeço muito, Pai. Sim, meu Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. E Jesus. pela fé nós agradecemos, Pai, por ainda o que vai vir, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da promessa, Sim, e o Senhor é o Deus que cuida de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e até o nosso próximo episódio, que é o episódio 3 do nosso programa Orai Sem Cessar. Mas, fica ligadinho nas nossas transmissões. Quarta e domingo nós temos cultos aqui. Então, as nossas transmissões são transmitidas através tanto do YouTube quanto do Facebook, nas nossas quartas, no nosso domingo. A nossa agenda semanal também, nas nossas transmissões, é divulgada. E você que está vendo essa live, é daqui de Bariri, você é meu convidado especial para estar participando dos nossos cultos. Quarta-feira, 19h25, nós começamos o nosso culto. Nós estamos no nosso nós estamos no nosso fevereiro profético. É para o ano ficar mais longo. Nosso fevereiro profético. E domingo também nós estamos no fevereiro Eu Tomo Posse. Eu convido você às 18h45 para participar dos nossos cultos. Deus abençoe a sua casa, a sua família e até o nosso próximo programa. Em nome de Jesus.